O cruzeirense já pode se programar para os confrontos decisivos da Copa do Brasil. Alô, Pansieri, um abraço, boa noite. Boa noite para você também, Cirilo. Um abraço para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola e do Panzi Nação Celeste. Compromissos que foram definidos hoje pela CBF e com a participação, inclusive do Leonardo Jardim, do próprio Lucas Silva, o Paulo Pelaipe, também diretor do Cruzeiro, estava na sede da CBF participando desse sorteio, desse momento especial para o Cruzeiro. Então, dia 10 de dezembro, jogo no Mineirão. Dia 14 de dezembro, partida na Arena do Corinthians. E aí vamos saber se o Cruzeiro chega à final da competição. O objetivo do Cruzeiro é chegar a esse heptacampeonato, Já é o hexacampeão da Copa do Brasil, é o rei de Copas e volta a disputar uma final de Copa do Brasil. O Cruzeiro que volta a disputar uma semifinal de Copa do Brasil. O Cruzeiro que chegou a essa semifinal após eliminar o Atlético nas quartas da competição. E tem esse fator também do campeonato ter terminado, Cirilo? E aí muda muita coisa, algumas coisas têm tempo aí para serem ajustadas, outras com certeza não, porque tem aí o Campeonato Brasileiro como também foco do Cruzeiro de ficar nessa zona da Copa Libertadores da América para o ano que vem. É muita coisa aí para o torcedor do Cruzeiro nesse fim de ano. A reta final do ano tá daquele jeito, torcedor por emoção. Edu Panzi talvez seja um dos poucos que aprova sempre começar o primeiro confronto como mandante. Não é, Eduardo Panzi? Eu prefiro. Se eu pudesse escolher, eu escolheria sempre iniciar um mata-mata na minha casa, jogando como mandante, com a oportunidade de construir uma vantagem diante do torcedor, mas isso é opinião, cada um tem a sua. Eu sei que eu sou minoria, mas já que saiu, o Cruzeiro vai começar a decidir a vaga da semifinal no Mineirão, na sua casa, então já começa a trabalhar isso, cara. Já começa a trabalhar com o torcedor, já começa a trabalhar com a equipe. Eu sei que tem um campeonato brasileiro correndo, só vai acontecer após o término do Brasileirão, mas você não tenha dúvida que a partir do momento... O sorteio já começa a mexer com a torcida, O torcedor já começa a viver a semifinal, já começa a viver o jogo e... por mais que a maioria goste de decidir em casa, já que está definido que vai iniciar em casa, mentalizar, construir uma boa vantagem. E o Cruzeiro é um ótimo mandante na temporada. É um excelente mandante na temporada até aqui. E a gente sabe da dificuldade que é jogar na Neoquímica Arena. E se você vai à Arena do Corinthians com uma vantagem construída, você dá um grande passo para ir à final da competição. Então, gostei. Eu, particularmente, gostei do Cruzeiro fazer o primeiro jogo no Mineirão, em Belo Horizonte. Edu, pensando sobre o formato da competição, nós estamos vendo agora um Campeonato Brasileiro, pontos corridos, e assim, de todos os 4 times, o Cruzeiro é quem tem o desempenho melhor e bem melhor ao longo de toda a temporada, mas nós vemos nesse momento um Fluminense recomeçando o trabalho dele, com o Zubeldia, um Vasco da Gama em franca evolução e um belo trabalho do Fernando Diniz, acho que é importante a gente dizer isso. Mas e esse Corinthians, hein? O que você espera desse Corinthians, aliás? Como você observa esse Corinthians nesta temporada com o Dorival? E é claro, temos que ver daqui quase 2 meses quando os confrontos forem realizados, mas como você enxerga o nível de jogo desse Corinthians, Edu? O Corinthians tem um problema crônico fora de campo, E todo clube que tem um problema fora de campo, financeiro, administrativo, você não tenha dúvida que há uma influência, há um reflexo nas 4 linhas. E o Corinthians tem convivido com isso. O time, você tem ali 14, 15 jogadores nesse elenco do Corinthians que faz do Corinthians um time muito forte, quando está completo. Mas é que nunca está completo esse Corinthians, Sempre tem um desfalque, sempre tem algum jogador lesionado. Normalmente é um desfalque bom. Desfalques pesados, Raramente todos os bons estão juntos ali, disponíveis para o técnico Dorival Júnior. Mas se você olhar momento, eu sei que os jogos são só lá em dezembro, 10 e 14 as datas, Isso. Mas hoje, a gente está em outubro, caminhando para a reta final do mês 10 do ano, dos 4 semifinalistas, o que joga o melhor futebol hoje é o Vasco da Gama, cara. Sim. O Vasco hoje joga melhor que o Cruzeiro, o Vasco hoje joga melhor que o Corinthians e joga melhor que o Fluminense. Aliás, venceu o Cruzeiro, o Fluminense jogou com o Corinthians.
Tem que lembrar, deixa eu pegar aqui. Se não me falhar a memória, venceu os 3, tá? Eu não me recordo de cabeça agora fresco de ter jogado com o Corinthians. Mas venceu o Cruzeiro recentemente e venceu recentemente o Fluminense no Clássico, né? E com boas atuações, sendo melhor que seus adversários. O último Vasco e Corinthians foi em agosto. Então não tem muito tempo já. 3-2 Corinthians. Então não venceu também, perdeu. Eu não estava errado de não estar lembrado do jogo contra o Corinthians, pelo simples fato dele não ter acontecido. Então, em termos de desempenho, nesse momento, o Vasco joga melhor que essas equipes. Mas se você pegar o combo, o geral, a média dos 4 times, o Cruzeiro é o melhor deles. E espero que em dezembro esteja no nível que a gente se acostumou a ver esse Cruzeiro do Leonardo Jardim, e já tem que começar a preparar. É claro que o Cruzeiro, vou repetir, está com a cabeça 100% voltada para o Campeonato Brasileiro, tem um jogo espetacular, importantíssimo no final de semana, o grande jogo da rodada, Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. O foco nesse momento, até o final, a última rodada do Brasileiro, tem que ser o Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim você já começa a preparar talvez uma ou outra peça fisicamente para chegar inteiro. O Cruzeiro precisa chegar inteiro nas semifinais da Copa do Brasil, porque Copa exige da parte física, da parte mental, e se o Cruzeiro quiser voltar a entregar aquilo que a gente se acostumou a ver, ele tem que estar forte física e mentalmente para esses confrontos diante do Corinthians. Se chegar lá com um nível forte físico e mental, eu não tenho dúvida que é o favorito. Para não dever a informação, Vasco e Corinthians foram 2 confrontos de terceira rodada, né? Do turno e do retorno. No turno, o Corinthians atropelou, fez 3-0, e no retorno 3-2 em São Januário, ainda num momento em que o Vasco estava lutando para não entrar na zona de rebaixamento, e agora é o 8º colocado com uma sequência muito importante de vitórias. Cruzeiro e Corinthians é papo para dezembro. Fim de semana é o rival, né, Pansieri? É o Palmeiras como adversário. Você fala isso, é só jogo grande, né? Não tem como escapar. E aí, Cirilo, se você só pegar um exemplo também, o caso do Cruzeiro avance, só pra gente continuar nesse assunto da Copa do Brasil, prometo que agora eu vou falar de brasileiro, mas só pra não deixar essa notícia passar, se o Cruzeiro avança e chega à final da Copa do Brasil, ele faz o primeiro jogo no Mineirão, no dia 17 de dezembro, e depois faz a final no dia 21 de dezembro, um domingão no Maracanã. Então, essa é a realidade. Cruzeiro tá definido que é o Maracanã porque é um clássico carioca, né? Exatamente. Então, essa é a vida do Cruzeiro. Semifinal, fora o último jogo. A final, caso chegue, também fora do Mineirão. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, que é o que interessa. Tem outro clássico do futebol brasileiro batendo a porta no domingo, e a preparação do Cruzeiro hoje de manhã na Toca da Raposa, pensando nesse compromisso contra o Palmeiras. O Cássio, então, retornando ao gol, é um reforço para lá de importante nesse esquema do técnico Leonardo Jardim, pela experiência, por vários jogos contra o Palmeiras também, já atuou várias vezes na Arena do Palmeiras, ali naqueles clássicos contra o Corinthians, e é um jogador que tem esse lado também da experiência em um jogo grande. E o Cruzeiro tendo a volta do Caio Jorge no ataque, é uma volta também fundamental no Cruzeiro. O Gabigol foi o escolhido na partida contra o Fortaleza, ele iniciou o duelo, e outro jogador que começa é o William. E aí eu chamo a atenção, Cirilo, uma matéria do Igor Varejano, está no nosso itatiaesporte.com.br. Deixei para falar do William até por último nessa sequência das voltas. Hoje, uma dessas, vou te falar que é uma pesquisa que sai, né, de futebol, enfim, ela é internacional, sobre alguns desempenhos, né, de atletas defensores, jogadores de meio campo, atacantes. E aí, o William, lateral direito do Cruzeiro, foi classificado como o 15º melhor do mundo na defesa. E o Fabrício Bruno, zagueiro, está na 31ª posição. Jogadores do Cruzeiro que aparecem numa pesquisa, como eu disse, internacional, chamando a atenção pelo futebol apresentado até o momento. O William tem liderado muitas estatísticas do Cruzeiro na temporada, né, Edu? Impressionante, né? Não só nessa, né? Nas últimas temporadas, o William tem liderado estatísticas. Me recordo que teve um Campeonato Brasileiro, não sei se foi o de 24 ou 23, que era ele e Marlon, né? No turno, os melhores laterais do campeonato. A passagem do William pelo Cruzeiro, ela é muito boa, né?
Ele chegou com uma desconfiança de recuperação de lesão. Me recordo que quando estreou, logo em seguida parou de novo por alguns meses para o departamento médico do Cruzeiro fazer um tratamento especial com ele. E ainda que seja uma temporada de oscilação do William, eu acho muito bom lateral. Muito bom, o Cruzeiro não tem que pensar em desfazer, é nome para o ano que vem, para um elenco ainda mais forte, mais qualificado, para jogar Libertadores. Gosto muito do William, é um cara que eu não tenho dúvida que segue no elenco e vai fazer parte do time do Jardim no ano que vem. Cirilo, o Cruzeiro então, amanhã treinando na parte da manhã. Na sexta-feira também faz essa atividade na parte da manhã. Sábado, o treino é à tarde, seguido de viagem para São Paulo. E aí, amanhã começa o trabalho tático. Vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Eu citava essas voltas do William, do Cássio e do Caio Jorge. O Sinisterra hoje até em contato também com o Estevão da assessoria do Cruzeiro, dizendo que o jogador segue ainda fazendo esse trabalho de recuperação. Um jogador que, pelo jeito, está sendo preparado muito mais nessa linha que trouxe o Du, pensando no fim da temporada, pensando na sequência do campeonato. Atleta que o Cruzeiro quer ele bem, não vai colocar de qualquer maneira o jogador, não fez isso até agora, não vai fazer num confronto difícil contra a equipe do Palmeiras. Outro jogador que está na transição é o Fagner. Fagner ainda não está recuperado. O Sinisterra, então, treinando parcialmente com o grupo. Acredito que não viaje para a capital paulista. E o técnico Leonardo Jardim, então, a partir de amanhã, já volta do Rio de Janeiro hoje para definir se vai manter o Cauã Moraes na direita. Acho que não, acho que volta o William. No ataque, o Caio Jorge fica com a vaga do Gabigol. É outra mudança e certa nesse time do Cruzeiro, além do Cássio, no lugar do Léo Aragão. Cirilo. Emerson Pansieri, com detalhes do Cruzeiro aqui na turma do bate-bola. Vamos ver o fim de semana, né, Edu? Avaliar o jogo depende muito também, por mais que o Palmeiras tenha um elenco muito... com muitas opções e com muita qualidade, mas o jogo de domingo passa muito também pela estratégia que o Palmeiras vai adotar, né? Porque se o Palmeiras enfia 4 na LDU também agora no meio de semana, certamente ele vai com titularíssimo no fim de semana contra o Cruzeiro. Mas se volta com um empatezinho, com um jogo em aberto, pode ser que a estratégia mude um pouco. E repito, o Palmeiras tem qualidade para mesclar da maneira que ele entender. Mas se jogar com os 11 titulares ou com 6 titulares, faz uma bela diferença, né? Faz, independentemente do seu elenco ser qualificado, muito forte ou não. Aí a gente está falando de Palmeiras, de Flamengo, que são os elencos mais fortes do futebol brasileiro. Quando você mexe muito, faz diferença. A gente já viu o Flamengo tendo que mexer muito no seu elenco e perder muita qualidade, né? Aconteceu aqui, na Copa do Brasil contra o Atlético, quando o Flamengo priorizou o Campeonato Brasileiro, mexeu muito e foi eliminado da Copa do Brasil. A gente já viu o Palmeiras mexendo muito na sua equipe e tendo muita dificuldade dentro dos jogos, mas mesmo assim, você tem muita qualidade envolvida, né? São muitos jogadores bons, jogadores de qualidade. Você, por exemplo, perde um jogador de lado de campo, você tem o Giai para entrar. Você quer poupar um zagueiro, no último jogo teve o Fux, aí pode voltar o Murilo. A gente tá falando de muita qualidade. Teve a volta recente do Bruno Rodrigues, voltou metendo gol e é bom jogador. Independentemente de quem entrar em campo contra o Cruzeiro, vai ser um Palmeiras forte. Mas tomara, cara, eu sei que você não tem que escolher quem quer ser campeão não escolhe adversário, que venha o Palmeiras que for, não. Se der para ser um Palmeiras mexido, ótimo, melhor ainda. Se fizer um confronto equilibrado com a LDU e não voltar com a classificação encaminhada, tomara que seja um Palmeiras reserva contra o Cruzeiro no final de semana, que aumenta a chance do Cruzeiro conseguir um grande resultado. É isso, Copa do Brasil vem aí em dezembro. Antes disso, tem que concluir o Campeonato Brasileiro em alto nível. E vamos, claro, informando para você essa semana do Cruzeiro. Vem aí um domingo de muito futebol na Itatiaia com Palmeiras e Cruzeiro, 8h30 da noite. Tem mais uma aí, Pansieri? Tem, aquela protocolar para fechar. A torcida do Cruzeiro pagando R$120 nesse ingresso na Arena do Palmeiras. Torcedor do Cruzeiro que vai comparecer à Arena do Palmeiras, tenho certeza, como sempre faz em confrontos fora de casa. E sabe quem vai estar na Arena do Palmeiras no domingão, Cirilo? Quem? Leonardo Jardim. Professor Leila Pereira. Às vezes falaram óbvio, né? Mas não, você vai estar. Esses dois vão estar. Eu sei quem vai estar, mas tudo bem. Carlo Ancelotti. Ó o Carleta aí. Vai lá acompanhar.
vai acompanhar o jogo de perto, vai acompanhar essa partida. Botaram o Carleto em cada furada essa temporada pra ver jogo, hein? Até que enfim ele acertou um jogo bom. Então, o professor Carlo Ancelotti estará, outro mister aí estará na Arena do Palmeiras para esse duelo do fim de semana, com certeza. Cirilo, o Cruzeiro, então, amanhã treinando na parte da manhã. Na sexta-feira também faz essa atividade na parte da manhã. Sábado, o treino é à tarde, seguido de viagem para São Paulo. E aí, amanhã começa o trabalho tático. Vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Eu citava essas voltas do William, do Cássio e do Caio Jorge. O Sinisterra hoje até em contato também com o Estevão da assessoria do Cruzeiro, dizendo que o jogador segue ainda fazendo esse trabalho de recuperação. Um jogador que, pelo jeito, está sendo preparado muito mais nessa linha que trouxe o Du, pensando no fim da temporada, pensando na sequência do campeonato. Atleta que o Cruzeiro quer ele bem, não vai colocar de qualquer maneira o jogador, não fez isso até agora, não vai fazer num confronto difícil contra a equipe do Palmeiras. Outro jogador que está na transição é o Fagner. Fagner ainda não está recuperado. O Sinisterra, então, treinando parcialmente com o grupo. Acredito que não viaje para a capital paulista. E o técnico Leonardo Jardim, então, a partir de amanhã, já volta do Rio de Janeiro hoje para definir se vai manter o Cauã Moraes na direita. Acho que não, acho que volta o William. No ataque, o Caio Jorge fica com a vaga do Gabigol. É outra mudança e certa nesse time do Cruzeiro, além do Cássio, no lugar do Léo Aragão. Cirilo. Emerson Pansieri, com detalhes do Cruzeiro aqui na turma do bate-bola. Vamos ver o fim de semana, né, Edu? Avaliar o jogo depende muito também, por mais que o Palmeiras tenha um elenco muito... com muitas opções e com muita qualidade, mas o jogo de domingo passa muito também pela estratégia que o Palmeiras vai adotar, né? Porque se o Palmeiras enfia 4 na LDU também agora no meio de semana, certamente ele vai com titularíssimo no fim de semana contra o Cruzeiro. Mas se volta com um empatezinho, com um jogo em aberto, pode ser que a estratégia mude um pouco. E repito, o Palmeiras tem qualidade para mesclar da maneira que ele entender. Mas se jogar com os 11 titulares ou com 6 titulares, faz uma bela diferença, né? Faz, independentemente do seu elenco ser qualificado, muito forte ou não. Aí a gente está falando de Palmeiras, de Flamengo, que são os elencos mais fortes do futebol brasileiro. Quando você mexe muito, faz diferença. A gente já viu o Flamengo tendo que mexer muito no seu elenco e perder muita qualidade, né? Aconteceu aqui, na Copa do Brasil contra o Atlético, quando o Flamengo priorizou o Campeonato Brasileiro, mexeu muito e foi eliminado da Copa do Brasil. A gente já viu o Palmeiras mexendo muito na sua equipe e tendo muita dificuldade dentro dos jogos, mas mesmo assim você tem muita qualidade envolvida, né? São muitos jogadores bons, jogadores de qualidade. Você, por exemplo, perde um jogador de lado de campo, você tem o Giai para entrar. Você quer poupar um zagueiro, no último jogo teve o Fux, aí pode voltar o Murilo. A gente tá falando de muita qualidade. Teve a volta recente do Bruno Rodrigues, voltou metendo gol e é bom jogador. Independentemente de quem entrar em campo contra o Cruzeiro, vai ser um Palmeiras forte. Mas tomara, cara, eu sei que você não tem que escolher quem quer ser campeão não escolhe adversário, que venha o Palmeiras que for, não. Se der para ser um Palmeiras mexido, ótimo, melhor ainda. Se fizer um confronto equilibrado com a LDU e não voltar com a classificação encaminhada, tomara que seja um Palmeiras reserva contra o Cruzeiro no final de semana, que aumenta a chance do Cruzeiro conseguir um grande resultado. É isso, Copa do Brasil vem aí em dezembro. Antes disso, tem que concluir o Campeonato Brasileiro em alto nível. E vamos, claro, informando para você essa semana do Cruzeiro. Vem aí um domingo de muito futebol na Itatiaia com Palmeiras e Cruzeiro, 8h30 da noite. Tem mais uma aí, Pansieri? Tem, aquela protocolar para fechar. Torcida do Cruzeiro pagando R$120 nesse ingresso na Arena do Palmeiras. Torcedor do Cruzeiro que vai comparecer à Arena do Palmeiras, tenho certeza, como sempre faz em confrontos fora de casa. E sabe quem vai estar na Arena do Palmeiras no domingão, Cirilo? Quem? Leonardo Jardim. Professor Leila Pereira. Às vezes falaram óbvio, né? Mas não, você vai estar. Esses dois vão estar. Eu sei quem vai estar. Mas tudo Carlo Ancelotti. Ó, o Carleto aí. Vai lá acompanhar. Vai acompanhar o jogo de perto, vai acompanhar essa partida. Botaram o Carleto em cada furada essa temporada pra ver jogo, hein? Até que enfim ele acertou um jogo bom. Então, o professor Carlo Ancelotti estará, outro mister aí estará na Arena do Palmeiras para esse duelo do fim de semana, com certeza. Um jogo importantíssimo dessa rodada 30 do Campeonato Brasileiro. Seria